Escola Bíblica Dominical em podcast. A plenitude da liderança. Olá, tudo bem com vocês? A nossa Escola Bíblica Dominical de hoje será totalmente diferente, levando até vocês conhecimentos sobre a Palavra de Deus, mas em um formato diferente e atual, o podcast. E para sabermos o que é podcast, vamos para a internet pesquisar o que significa essa palavra, podcast. O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é o conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. O podcast é uma mídia relativamente nova, muito subutilizada no Brasil. Exatamente isso! Podcast é um arquivo de áudio, pode ser de vídeo também, viu? Postado na internet em que o usuário pode ver ou ouvir quando e onde quiser. Fica muito mais fácil. O áudio da nossa escola dominical está postado na internet e o link aí no seu celular. A facilidade é que você pode ouvir a nossa escola dominical onde e quando quiser. Já vamos para o conteúdo da nossa lição de hoje. E por aqui, vamos fazer um ping-pong. Eu, Erasmo Cardoso, Ana Alves, Gilza Cardoso e as vinhetas ficaram por conta do Nicolas. Gilza, apresenta pra gente o material, ou seja, a revista que vamos trabalhar hoje. 20ª edição da revista O Aluno Pentecostal da Igreja de Deus no Brasil. Então, Ana, qual é a lição da nossa escola dominical de hoje em podcast? A plenitude da liderança. Leitura em classe. Sugerimos que a leitura em classe de hoje não seja em classe, mas que seja na sua casa. O texto bíblico é João, capítulo 16, versos de 7 a 14. Talvez nos próximos podcasts você pode mandar a leitura via o WhatsApp, o áudio, e a gente coloca aqui, viu? Mas por enquanto, não deixam de ler aí na sua casa João 16, 7 a 14. A plenitude da liderança. O assunto da nossa escola bíblica dominical de hoje é liderança. Vamos tentar introduzir esse assunto. Em meio a todos os temas possíveis de se estudar em uma escola bíblica dominical, estudar sobre liderança é romper com as barreiras do tradicionalismo que tende a imputar a figura de líderes pragmáticos e irreflexíveis sobre a sua conduta. Ser líder é uma tarefa que exige dedicação e renúncia. A maioria de nós vê a liderança como um assunto apenas a pastores, gerentes ou patrões, mas aprenderemos que liderança é algo que envolve a vida do ser humano em si. Todos devem ser líderes, seja do lar, dos filhos ou até mesmo líderes de si mesmos. Liderança é uma opção com a qual, queiramos ou não, um dia iremos nos deparar. Por isso, nada melhor do que estudarmos, visando o nosso aperfeiçoamento sobre esse assunto, a liderança. Confira o texto áureo. Por causa do Senhor, sujeitam-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. 1 Pedro 2,13. É com você, Ana. Sinta à vontade. Tópico 1. Verdades sobre a liderança cristã. 1. É um meio de desenvolver os propósitos de Deus. Deus, para manifestar os seus maravilhosos propósitos, sempre precisou de homens que pudessem ser usados como instrumentos. Foi assim na libertação de Israel no Egito e no estabelecimento da lei, quando um homem chamado Moisés precisou ser levantado como representante de Deus diante dos homens. Êxodo 3, 4 ao 6. E por que não dizer que o próprio Filho de Deus, para cumprir a sua obra expiatória e estabelecer o reino de Deus, precisou ser líder de 12 homens, a fim de assegurar que um dia a sua missão fosse adiante. Mateus 10, 2. Nesse papel, concluímos que ser líder na terra dos viventes é tornar-se um exclusivo representante de Deus,
alguém que fará a sua vontade, se certificando que outros a façam também. 2 Coríntios 5:10. Obrigado, Ana. E agora, continuando o nosso assunto, a Gilza vai falar sobre um ponto crucial na vida do homem. Ou seja, a liderança é muito importante nas nossas vidas. 2. É um ponto crucial na vida do homem. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:52. Decidir ser líder é um marco na vida do homem que, independente das circunstâncias, precisa ser mantido como um sinal sincero do seu compromisso com Deus. Número 3. É a chave do sucesso das organizações eclesiásticas. Por trás de um grande ministério está um grande líder levantado por Deus. Atos 4, versículo 13. Um homem que ousou se preparar e obedecer ao chamado divino para a sua vida, sem temer as presentes dificuldades do ministério. Já dizia um famoso pregador: um líder de excelência é a chave para uma organização de excelência. A verdade central do nosso trabalho é: sejamos líderes de excelência. Continuando o nosso assunto, a Gilza fala agora sobre compromissos de liderança cristã. Tópico 2. Compromissos da liderança cristã. Número 1. Zelar pela espiritualidade dos liderados. A preocupação do líder com a espiritualidade dos seus liderados é um ponto muito importante que, quando exercido com sinceridade, respalda ainda mais a sua influência sobre eles. Lembremos que no trato cristão, a influência não nasce apenas do carisma do líder, e sim pela preocupação sincera que ele demonstra por seus liderados. 2 Coríntios 11:28. 2. Exemplar-se para os liderados. A única responsabilidade da qual Deus não abre mão na vida do líder é a de que este se torne uma referência para os liderados. O enfático conselho de Paulo a Tito comprova esta verdade. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Tito 2, 7 e 8. O bom conselho de Paulo ao seu fiel discípulo Tito nos chama a atenção a sempre estarmos fazendo uma autoanálise da nossa conduta diante dos nossos liderados. Mateus 16, 14 e 16. a plenitude da liderança. 3. Conduzir as pessoas ao caminho da graça. Para um líder conduzir os liderados no caminho da graça, o conteúdo da sua mensagem precisa estar adequado aos padrões das Sagradas Escrituras. Tito 1:9. A não avaliação desta exigência, unida à alienação dos liderados, pode resultar na formação de uma geração frustrada com Deus, tendo como principais causadores ilusões e falsas promessas ditas pelos seus respectivos líderes. 2 Timóteo 4:3, Filipenses 4:13. Você está ouvindo o podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Deus no Brasil. Ainda temos mais alguns assuntos sobre liderança, atividades da liderança cristã e a plenitude da liderança. Por ser um podcast, você tem outras opções ou mais opções em relação ao formato do rádio comum. Aqui, no podcast, você pode parar de nos ouvir e voltar a nos ouvir quando e onde quiser. Mas o nosso assunto continua. Tópico 3. Atividades da liderança cristã. 1. Aconselhar ou exortar. O aconselhamento cristão é uma prática que exige sabedoria e compromisso com o bem-estar do aconselhado. Sem ela, o líder deixa de ser orientador para ser apenas um ícone sem expressão na vida dos seus liderados. Romanos 12:8. 2. Disciplinar. Por ser uma prática exercida apenas na necessidade do liderado, merece ser aplicada sobre o propósito de corrigi-lo e edificá-lo, não somente puni-lo despretensiosamente como alguns fazem.
Como bons líderes, não podemos esquecer que devemos aprender a agir sabiamente nos momentos delicados das suas vidas, tratando-os com amor e respeito. Provérbios 13, 24. A plenitude da liderança. Tópico 4. A plenitude da liderança. 1. Promessa de estar ao lado do Senhor. A mais linda manifestação divina na vida de um líder chamado por Deus é a certeza de que sobre ele repousa a promessa: eu estarei contigo. Deus jamais nos colocaria na função de pais de família, líderes de departamento na igreja, pastores, evangelistas e diáconos, se não estivesse conosco nessa missão. Ser líder é estar ao lado de Deus para servir às pessoas como Ele nos serviria. E nada, absolutamente nada, é capaz de comprometer esta maravilhosa segurança que só o Espírito Santo nos dá. Jeremias 46, 28. Escola Bíblica Dominical em podcast. 2. Promessa de ser dirigido pelo Senhor. Moisés, quando chamado para liderar a saída do povo do Egito para a terra de Canaã, teve a enorme responsabilidade de guiá-los pelo deserto. Por ser impossível fazer isso sem a ajuda de Deus, principalmente pela questão de ser ele um homem cheio de limitações, Deus não o deixou sozinho nesta missão. Provendo a sua direção, o Senhor os conduziu pelo deserto de um modo espetacular, manifestando-se de dia com a nuvem que os guiava pelo caminho do deserto e à noite com uma coluna de fogo que os direcionava em meio à escuridão. Êxodo 13, 21. Espetáculo que, tirando os contratempos da época, levou o povo a uma contemplação da terra prometida e ao vislumbre dos efeitos da graça divina na pessoa de seu líder. Êxodo 33, do 9 ao 11. Contudo, é mais importante frisarmos que para sermos dirigidos por Deus em plenitude em nossos dias, não é preciso que sempre tenhamos a direção do Espírito Santo provida por alguma revelação ou manifestação sobrenatural. Basta que sejamos direcionados segundo o discernimento espiritual que a palavra de Deus nos dá, o que nos garante decisões sábias e contundentes. 2 Pedro 1, 12. Já na reta final do nosso estudo, é com você, Ana. 3. Promessa de ser protegido pelo Senhor. Liderar é uma tarefa que, sem dúvida, faz do líder um alvo do diabo. Consequentemente, os que conseguem a façanha de se tornarem homens plenamente dirigidos por Deus na atuação do ministério terão de aprender a suportar as investidas do maligno contra suas vidas, num nível ainda maior do que o comparado aos demais cristãos. No entanto, nunca faltará proteção divina para um líder que decidiu andar em plenitude espiritual no seu ministério, pois Deus, reconhecendo a sua ousadia e obediência, sempre há de lhes prover escape contra as investidas do inimigo sobre a sua vida. 1 Pedro 5, Judas 1, 1. Concluindo o nosso trabalho de hoje sobre liderança, vale a pena refletirmos que tipo de líderes somos em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, ou seja, que tipo de cristãos estamos sendo para as outras pessoas e até para nós mesmos, ok? Porque as nossas decisões hoje vão refletir no presente, médio e longo prazo e vão afetar outras pessoas que de forma indireta convivem com a gente. Devemos buscar no próprio Cristo modelo de liderança para as nossas vidas. E chegando ao final desse trabalho, desse podcast, que foi apenas um demonstrativo, chamamos de piloto, né? Tecnicamente falando, o que precisamos é da sua opinião. Foi bom? Foi ruim? Precisa melhorar nisso e naquilo? Compensa investir tempo? Porque não é fácil fazer uma produção dessa aí. Só para ter noção, 30 segundos eu gasto aproximadamente 40 minutos para fazer 30 segundos. Aí vai ficar aproximadamente com 10 minutos. Ou seja, a opinião, o feedback de vocês é importante para continuarmos ou não com esse tipo de trabalho. Agradeço a Ana, o Nicolas, a Gilza e também a vocês que acompanharam o nosso
trabalho aí sobre liderança. O objetivo foi esse, pegar o assunto da escola dominical e trabalhar ele de outra maneira, de outra forma. E o podcast faz com que você pode ouvir-nos onde e quando quiser. Valeu, um forte abraço, tchau.